Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, num cavalete improvisado, hoje a gente vai dar início à nossa disciplina de anatomorfofisiologia humana, tá? Então, eu quero começar, principalmente para os alunos que entraram agora no terceiro semestre, falando um pouquinho sobre esses termos, né? Então, o que é anatomia? O que a gente vai estudar em anatomia, né? Então, em anatomia, a gente vai estudar a forma, a função, a estrutura como um todo do corpo humano. Nesse caso, que a gente está falando de humanos, poderia ser animal também ou vegetal também. Então, aqui na anatomia, a gente vai ver todos os detalhes desse conjunto de células, desses sistemas e desses órgãos que formam o ser humano. No morfo, a gente está falando de forma, né? Morfo vem de forma. Então, a forma de cada um desses sistemas, de cada uma dessas células. E a fisiologia, a gente está falando principalmente de função. Então, no caso, a gente vai estudar toda a forma, a função de todos os nossos sistemas, certo? Então, para a gente iniciar, eu quero pedir que vocês pensem comigo assim, como que surgiu a vida, né? Como que surgiu o homem? Como que a gente tem várias células no nosso corpo e elas são diferentes? Por que isso acontece? Por que é preciso tanto estudar anatomia? Né? Por que a gente precisa tanto dessa anatomia que parece um bicho de 7 cabeças e que a gente nunca vai dar conta de terminar de estudar ela? Bom, eu vou contar uma historinha para vocês de como que nasce um ser humaninho. Se vocês não lembram ou não sabem ainda, vou contar para vocês. Então, nós, seres humanos, somos formados por 46 cromossomos. Nesses cromossomos tem o nosso DNA, o nosso código genético. E o que acontece? As nossas células somáticas, que a gente fala, são 46 cromossomos cada uma. Mas as células reprodutivas, no caso, os óvulos nas mulheres e os espermatozoides nos homens, elas são células N, né? Então, elas têm a metade da carga genética de cada um. E aí, por obra do destino, o óvulo da mamãe se apaixona pelo espermatozoide do pai, mais ou menos assim, e os dois se fundem formando o ovo ou zigoto. Aí aqui sim, com 2 N's, ou seja, metade veio da mãe, metade veio do pai. Aquilo que a gente já viu, já sabe. Essa célula, lá no ventre da mulher, lá dentro do útero, ela vai se reproduzindo e vai dando origem a vários tipos de células, a várias formas de células. Então, que células são essas? O que é isso, né? Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, no semestre passado, a gente teve a disciplina de bioquímica. E na disciplina de bioquímica, a gente viu que a atmosfera, né, antes da vida na Terra, era uma atmosfera primitiva, composta por vários átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, e por meios muito inóspitos para a vida, né? Então a gente tinha gases como metano, ácido sulfúrico na atmosfera terrestre. Nós tínhamos descargas elétricas porque não tinha camada de ozônio, muito calor, né? Por causa da atividade vulcânica. E, em um certo momento, esses gases recebem uma descarga elétrica e se fundem, formando uma primeira molécula. E essa molécula sofre várias modificações que nós vimos, né? Então nós temos os seres eucariontes, depois os seres procariontes, depois a gente consegue fazer uma reprodução, ou seja, a gente consegue passar a nossa herança genética para os nossos descendentes, enfim. E aí a gente vem na evolução humana até chegar hoje no homem, um ser de 46 cromossomos ou 2 N's. Bom, esse homem que eu acabei de falar, então, conhece a mulher, que também tem seus óvulos lá, de uma relação entre os dois, inicia uma nova vida. Em algum momento da reprodução humana, lá na vida intrauterina, começam a se formar vários tipos de células.
essas células elas têm formas e funções diferentes. Por exemplo, célula estratificada do tecido epitelial, formato ela é mais quadradinha, com um núcleo muito pequeno ou até sem núcleo, formada que existe bastante queratina no interior dela. Célula ou fibra muscular, né? Uma célula capaz de contrair, uma célula que tem uma característica diferente das outras, ela é capaz de se contrair. Então a gente tem células da musculatura estriada esquelética, célula do tecido liso, muscular liso, o muscular cardíaco, que tem outra especificidade ainda. O músculo cardíaco ele consegue contrair muitas vezes sem o comando do sistema nervoso, né? A gente viu isso, por isso que a gente faz uma massagem cardíaca e o músculo volta, o músculo do coração volta a bater, sendo que se a gente, quando uma pessoa tem um AVC ou um derrame, por exemplo, que cessa o comando central, a gente pode bater, fazer massagem, né? E esse comando ele não volta imediatamente. Então são células com características diferentes. A célula nervosa, o nosso neurônio, que faz sinapse, que faz uma comunicação entre elas através de sinapse, né? Uma célula sanguínea, que é uma hemácia, é capaz de carregar gases como o oxigênio. Então essas células elas são têm as mais variadas formas e as mais variadas funções. E como qualquer turma, aqueles que são muito parecidos, que estão semelhantes, eles acabam se unindo, né? No curso de vocês é assim, começa a formar patotinhas, porque eles têm algo em comum. E as células, elas também são assim, elas começam a se aproximar de quem é semelhante. Então, quem é fibra muscular fica com fibra muscular, quem é célula nervosa fica com célula nervosa, quem é tecido epitelial, célula epitelial fica com célula epitelial. E essa patotinha, essa união de células, vai dar origem aos tecidos. Os tecidos, então, são conjuntos de células que têm a mesma função ou as mesmas propriedades. E aí nós temos, por exemplo, né, o tecido epitelial, que a gente vai estudar, o tecido muscular, que nós vamos estudar nesse semestre, e o tecido ósseo, mas poderia ter tecido nervoso, tecido sanguíneo, enfim, nós temos muitos tecidos, que são células que produzem, que têm a mesma afinidade, ou seja, uma mesma função, uma mesma característica. Essas células, esse grupo de células, eles se unem e normalmente eles tomam uma forma. E essa forma é a forma de um órgão. Então o órgão pode ser a pele, pode ser o estômago, pode ser o coração. O órgão, eles são já conjuntos de tecidos, pode ter mais que um tecido. Por exemplo, o órgão coração, ele tem tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco, ele tem tecido sanguíneo, ele tem vasos por onde passa o sangue, ele recebe comandos do sistema nervoso em vários momentos. Então, esse conjunto de tecidos que vão trabalhar numa mesma função, eles recebem o nome de órgãos. Então, como exemplo, a gente tem a pele, o coração, né? Os ossos, o estômago, o intestino. Esses são órgãos que nós já conhecemos. E vários órgãos com a mesma função, nem sempre com as mesmas tarefas, né? Mas estabelecendo ou trabalhando em conjunto para uma função, nós temos os sistemas. Então, por exemplo, nós temos o sistema músculo-esquelético, onde nós temos músculos, ossos, articulações, mas nós também temos vasos sanguíneos, temos os nervos, todos que ajudam esses sistemas a funcionar, a realizar a atividade ou a função dele, que é de locomoção, que é muitas vezes de proteção, né? Que no músculo esquelético até de sobrevivência, né? De levar comida à boca, de buscar comida, de trabalhar. O sistema cardíaco, da mesma forma, nós temos o coração, né? Que funciona, coração, pulmão, corpo, e ele é conduzido, digamos assim, por essa função de levar sangue oxigenado para o corpo, ou seja, nutrir as nossas células através do oxigênio e trazer de volta para o pulmão o gás carbônico ou os gases que nós não usaremos. Sistema digestório, que tem como função, então, digerir e fazer a absorção do nosso alimento,
para que a gente também tenha energia na forma de glicose, principalmente para o nosso dia a dia. Bom, então nós vimos que conjunto de células formam tecido, que conjuntos de tecido formam órgãos, que conjunto de órgãos formam sistemas. E o conjunto de sistemas vai formar o nosso ser humaninho aqui. Esse ser humano capaz de desenvolver, de ter vida, de se reproduzir, de se alimentar. Então, quando esses sistemas eles estão trabalhando em excelência, né, eles estão trabalhando de uma forma correta, nós também temos o que nós chamamos de homeostasia, que é o equilíbrio. Esse equilíbrio vai gerar o que a gente tanto busca, que é a saúde. É claro que saúde, o termo saúde é alguma coisa muito mais ampla, a gente já viu isso, né? Pela Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental, social. Então, não é só os nossos sistemas estarem funcionando, mas se eles não estiverem funcionando, e aí pode ser por um fator social, como a gente está vivendo nesse momento, pode ser por um fator mental e pode ser por um fator orgânico, né? E esse desajuste na homeostasia vai gerar a doença. Então, por que a gente estuda anatomia? A gente estuda anatomia para conhecer tudo isso aqui, saber de que forma funciona, qual é a forma correta e poder identificar quando nós temos um processo de doença, o que está errado, por que não está funcionando dessa forma. Então, esse é o início do estudo de anatomia, quando a gente começa a entender que nós somos formados por tudo isso aqui. E que nós precisamos disso em homeostasia, ou seja, em equilíbrio, para que a gente consiga sobreviver, com que a gente consiga viver. Correto? Então, gente, segue o próximo vídeo e eu vou iniciar agora o estudo de anatomia falando da topografia, de como que a gente inicia o estudo de anatomia, tá? Dúvidas, me mandem no WhatsApp ou aí mesmo no YouTube. Até que a nossa ferramenta fique pronta, a gente vai utilizando esse canal, certo? Até daqui a pouco eu posto mais um vídeo.